Muito bem, graças a Deus por este momento, por esta oportunidade. Nós queremos cumprimentar todos os que estão nos ouvindo nesta hora, desejando bênção da parte de Deus, graça do Senhor Jesus sobre cada vida, a vida de cada um dos nossos amigos neste momento. Nós queremos esclarecer que o que estamos fazendo agora é uma tarefa, uma obra que fazemos constantemente, semanalmente, saindo às ruas, anunciando a palavra de Jesus, o Evangelho, nas ruas, nas esquinas, nas praças, aonde nos é oportuno, e fazemos isso com bastante satisfação, sabendo que essa palavra é uma palavra que pode transformar a vida humana, pode trazer uma esperança e um sentido para as nossas vidas, porque a gente sabe que há muitas pessoas, há muitos seres humanos que às vezes têm dificuldade até para encontrar uma razão para a sua própria vida. Mas então nós conhecemos Jesus e através dele nós podemos entender que a nossa vida não é por acaso, que a nossa vida não é à toa, que não estamos aqui de qualquer jeito, mas estamos por uma finalidade que é um mistério muito grande. E então, quando nós temos a oportunidade de falar sobre isso, para nós é uma satisfação. E nós acabamos de ouvir uma canção que fala sobre a cruz. E então, nós achamos por bem comentar algo a esse respeito. O significado deste momento simbólico e marcante para a humanidade. O que é a cruz? Qual é a sua importância? Qual é o seu significado? A cruz era uma forma de punição que havia na antiguidade, no tempo do Império Romano, quando alguém cometia algum crime contra a lei romana e, de acordo com aquele crime, aquele ato cometido, então aquela pessoa era condenada a uma morte de cruz, a uma crucificação, onde ele era pendurado para então ter a punição e a consequência daquele ato. E assim eram malfeitores, pessoas que cometiam graves crimes na sociedade daquela época, passavam por esse tipo de situação que era, além de dolorosa, além de um tormento, era também um ato muito vergonhoso a pessoa que passava por aquele tipo de punição. E então, ela se tornou marcante para a humanidade, porque houve um momento em que o próprio Jesus, o Filho de Deus, aquele que desceu do céu, se tornou homem como nós, e veio a esta terra para anunciar o caminho da salvação, e pelo motivo da sua palavra ter desagradado a muita gente, a autoridades daquela época, eles então passaram a odiar a Cristo, ao Salvador. E o que fizeram então? O condenaram à morte da cruz, a morte dolorosa, uma morte que só deveria ser para pessoas que tivessem cometido crimes absurdos no meio da sociedade. Mas então Jesus, um homem inocente, que nada fez além de anunciar
a palavra da salvação, mas por não ter sido compreendido, os homens o condenaram à morte de cruz, mas ele era inocente. Ele não cometeu nenhum tipo de erro, nenhum tipo de crime que pudesse conduzi-lo àquele sofrimento vergonhoso, doloroso e terrível. Então, como é que um homem inocente vai ser crucificado, vai ser submetido a um tipo de morte como esse? Então, qual é o significado que isso tem para a minha vida e para a sua vida? Acontece que Jesus, na sua inocência, sem ter merecido aquele sofrimento, ele estava ali no meu lugar e também no teu lugar. Porque foi pela nossa causa que ele se sujeitou a esse tipo de sofrimento. Ele morreu ali no nosso lugar porque os criminosos éramos nós. Os malfeitores éramos nós. Quando os nossos atos de pecado ofendem a Deus. Mas o nosso pecado, o nosso delito diante de Deus era tão grave que não havia nenhuma maneira pelo qual pudéssemos nos livrar. E Deus, pela sua graça e misericórdia, então mandou Jesus para sofrer ali no nosso lugar, naquela cruz. Quando Jesus subiu à cruz, ele estava levando a minha culpa e a tua culpa, o meu pecado e o teu pecado. Ele cravou ali na cruz, para então nos dar o direito de sermos perdoados dos nossos pecados, daquilo que fizemos e que desagradou a Deus. Ora, a cruz era a morte aplicada a quem desobedecia a uma lei humana. Agora imagine quem desobedece uma lei humana levado a um sofrimento desse. Qual seria o sofrimento das pessoas que deixam de obedecer à orientação e às ordens de Deus? Qual será a punição? Qual será o sofrimento? Qual será o castigo para quem deixa de cumprir com aquilo que Deus ordena, não só a mim, não só a uns, mas a todos os homens? Acontece que grande parte dos homens não querem se submeter a isso, mas isso traz como consequência uma punição, traz uma condenação. E é uma condenação muito diferente daquela, porque aquela bastou uma morte na cruz e acabou ali. Mas a condenação que está sobre o ser humano, que deixa de cumprir, de atender o mandado de Deus, é muito mais doloroso, porque é um sofrimento duradouro, é um sofrimento que homem nenhum pode se livrar dele. Então foi por isso que Jesus se sujeitou a enfrentar aquele tipo de morte na cruz, para que com essa sua morte, agora ele pode tomar tudo que fizemos de errado e nos livrar dessa condenação. Mas então, se Jesus morreu por mim, se ele se entregou na cruz por mim, então agora eu já estou livre, já posso fazer o que quero, já posso viver do jeito que eu quero e está tudo resolvido? Não, porque a morte na cruz nos abre a possibilidade de nos livrarmos da condenação. Mas a liberdade e a libertação dessa condenação, ela acontece quando nós entendemos o sacrifício que Jesus fez por nós na cruz e quando nós reconhecemos o seu sacrifício. Nós aceitamos o seu sacrifício, então nós entregamos a ele a nossa vida. E a partir desse momento, essa entrega, ela acontece no momento em que nós percebemos a condenação a qual nós estávamos sujeitos a uma condenação. E então nós percebemos que somos pecadores e que nós aqui somos os culpados da morte de Cristo. Então arrependemos dos nossos atos, pedimos perdão a Deus e Ele nos perdoa. E a partir daquele momento que nós somos perdoados, nós vamos adotar agora uma postura de vida diferente.
uma postura de vida que agora para agradar a Deus. E é isso que nós precisamos fazer para então tomar posse dessa redenção alcançada por Ele na cruz. Então podemos pensar, quando lembramos que Cristo esteve naquela cruz, naquele momento em que Ele estava lá, é bom que nós possamos pensar que era um de nós, que era, aliás, todos nós é que merecíamos estar ali. Todos nós é que merecíamos uma condenação, e Jesus recebeu ela no nosso lugar. Por isso Ele é o nosso Salvador. Por isso Ele é aquele que pode perdoar os nossos pecados. Por isso Ele é aquele que espera que os homens se arrependam. E Ele mandou anunciar essa palavra. E por isso nós estamos aqui, porque quando Ele começou a pregar, Ele disse: olha, arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Então Ele disse aos seus discípulos que anunciassem a palavra de arrependimento em todos os lugares, por todos os lugares, para que as pessoas tenham oportunidade de ouvir, de se arrepender e através da cruz de Cristo receber o perdão dos seus pecados. E então uma coisa extraordinária acontece: o direito à vida eterna, a vida eterna através de Jesus, a salvação em Jesus Cristo. A salvação é algo para mim e é algo para você também. E é preciso que nós possamos tomar posse dela. E a gente tomar posse da salvação é ouvindo a palavra de Jesus, acreditando nessa palavra, se arrependendo dos seus pecados e sendo perdoado por Ele, porque Ele morreu, foi para isto, para nos perdoar. Então nós viemos aqui, mais uma vez, a anunciar esta palavra de perdão da parte de Deus. Perdão para o homem, perdão para a humanidade, pelo seu sacrifício naquela cruz dolorosa, no meu lugar e no teu lugar. Que esta palavra possa então alcançar os nossos corações nesta tarde. Para finalizar, nós não sabemos quantas pessoas estão nos ouvindo neste momento. E também não sabemos quantos receberam esta palavra. Mas se por acaso alguém que tenha ouvido e de alguma forma sente uma vontade, um desejo de conhecer mais a respeito desse plano de Deus, de salvação, então eu queria dar um conselho neste momento para alguém que porventura esteja pensando assim. E esse é o correto. O certo é a gente se preocupar com isso. E é por isso que a palavra de Deus é anunciada. E nós não sabemos quem é que ouve e que dá essa importância. A nossa obrigação é falar, mas depois que a gente fala, a responsabilidade é com quem ouve e o que vai fazer com quem ouviu a respeito dessa palavra. Mas eu particularmente, quando ouvi essa palavra, quando ouvi sobre Jesus, eu quis saber mais sobre Ele. Me interessei para saber qual era a finalidade da sua vinda aqui nessa terra. Então eu percebi que Ele tinha um propósito para a minha alma, porque quando entendi que havia a morte, foi algo que eu fiquei estarrecido com a ideia de que um dia todo ser humano tem que morrer. Então, eu fiquei preocupado com isso. E qual é o jeito? Qual é a solução? E quando eu ouvi falar sobre Jesus, então eu entendi que Ele é que tem a solução para para esse grande inimigo da raça humana, da espécie humana, a morte. Jesus tem a palavra de vida eterna. Então, eu me interessei pela vida eterna. E foi tão maravilhoso poder descobrir isso, que isso nos traz motivação para também falar aos nossos irmãos, aos nossos semelhantes, para que também compreendam que há um plano de salvação de Deus para a nossa vida. O que a gente tem que fazer? Uma coisa, um procedimento, tem uma passagem na Bíblia que diz assim: se com a boca confessarmos a Jesus como Senhor
e no nosso coração crermos que Deus o ressuscitou dos mortos, então nós somos salvos. Então confessar com a boca, confessar que quer entregar a sua vida a Cristo, dizer eu quero, dizer confessar para quem? E Jesus disse que isso deve ser feito diante dos homens. Aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu. Então, olha, caro amigo, Deus escolheu homens para anunciar a sua palavra. Se ele quisesse, ele poderia ter colocado anjos para anunciar, mas ele não quis assim. Ele quis que homens fizessem isso. E então, homens anunciam a outros homens esta palavra, e aqueles que ouvem e acreditam nela têm essa oportunidade de salvação. Então, qual seria o resumo do conselho? Ouvir essa palavra, guarde ela, não se esqueça dela e procure alguém a quem você possa estar confessando. Pode ser numa igreja, pode ser em algum lugar onde você vê que pessoas estão anunciando essa palavra. Pode ser inclusive até aqui mesmo, agora neste momento. Se alguém porventura sentir a necessidade de dizer assim, eu quero confessar, porque eu também creio com o meu coração. E eu quero confessar com a boca que eu entrego a minha vida diante de Deus, de Jesus, me arrependo. E então eu passo a aceitar Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. A gente precisa fazer isso. E assim é o procedimento para que nós possamos alcançar a salvação. Não se preocupe, não se envergonhe de fazer isso. É uma necessidade que cada um de nós tem de confessar e receber Jesus em nossa vida como nosso Salvador. Que Deus nos abençoe e eu quero agradecer a todos os que nos ouviram nesta tarde, em nome de Jesus. Amém.